O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Nossa entrevista 160 do programa Vozes dos Biomas destaca hoje a importância das frutíferas no Rio Grande do Sul, em diferentes biomas. Para falar a respeito dessa riqueza no Pampa e Mata Atlântica gaúchos, recebemos Paulo Braque, biólogo e mestre em botânica e doutor em ecologia e recursos naturais. O pesquisador é professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua também em conselhos de meio ambiente, como representante voluntário no terceiro setor, do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, INGA. Professor Paulo, obrigada pela sua participação no programa Vozes dos Biomas. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais, das frutíferas de uma região, que é no Rio Grande do Sul, no sul do país. E eu gostaria de começar para o senhor explicar para a gente como as frutíferas contribuem para a conservação dos biomas. Bom, inicialmente eu agradeço muito, Sucena, inclusive parabenizo suas lives e seus programas, entrevistas, são já extensas, e tratam dos nossos biomas. Eu tenho uma disciplina que chama Manejo e Conservação da Flora, e eu sempre recomendo, e tem questões da sociobiodiversidade bem importantes nos seus programas. Então, inicialmente, eu como botânico, me preocupo muito com o significado da nossa flora, em relação a um país que é mega diverso. E, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul é o estado mais frio do Brasil, e que tem uma flora um pouco mais particular que o restante, mas tem, no caso, tanto o bioma Pampa como a Mata Atlântica, um conjunto muito grande de plantas aí, de, vamos dizer, 4.500 espécies, ou quase 5.000 espécies de plantas, vasculares, plantas que dão, pelo menos, não, tirando os musgos, vamos dizer assim, que seriam do grupo das samambaias, dos pinheiros e das plantas com flor. Então, o grupo é muito grande, e no que se refere à alimentação, segundo o Valdeli Knupp, que é o nosso grande papa das punks, das plantas alimentícias não convencionais, ele estima já, no doutorado dele, que foi feito aqui na URGS, inclusive, na Faculdade de Agronomia, ele estimava entre 10% a 20% das floras, como alimentícia. E, nesse caso, eu também calculo pelo menos 400 espécies de plantas alimentícias só no Rio Grande do Sul. No Brasil, a gente tem aí de 35 a 40 mil espécies, então teríamos aí pelo menos 3.500 espécies de plantas alimentícias, algumas delas hortaliças, e as frutas elas fazem parte também. Então nós fizemos um estudo e publicamos em 2020 um levantamento das frutíferas, e aí também entram, no caso, sementes, no caso do pinheiro, que é uma exceção, dentro do frutífera seria um lato sensu, naquilo que, através das estruturas reprodutivas que dão alimento, tirando o restante das plantas, E nós verificamos 213 espécies de plantas que ocorrem naturalmente no estado do Rio Grande do Sul, originais, autóctones, E foi um levantamento que a gente já vem fazendo há uns 30 anos e finalizamos ele, mas sempre aparece alguma coisa nova. Inclusive, já encontramos mais 2 espécies novas que não estavam na nossa lista de 2020. Então, de repente, a gente sempre encontra alguma coisa a mais, até porque são informações que, em grande parte da área da botânica que a gente trabalha, eu trabalhei no meu mestrado com taxonomia, da família das urtigas, A gente na taxonomia no Brasil, ela nunca se preocupou tanto na aplicação do conhecimento, E hoje é super importante que a gente consiga fazer isso. E no que se refere às frutas nativas, então, a gente verificou também que desse universo de 213, algumas dessas espécies estão sendo usadas no exterior. E aqui no Brasil, praticamente, não temos plantios comerciais, pelo menos no Rio Grande do Sul.
E quando a gente fala assim de conservação, né, ecossistêmica, a gente tem a questão polinizadora, né, que as frutíferas têm também, né, esse papel, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, né, como é que ela funciona, né, esse processo e por que conservar, né? Por que, né, ter esse cuidado, né, esse olhar mais dedicado às frutíferas? Bom, eu penso muito na questão da funcionalidade ecossistêmica. Digamos, às vezes eu me questiono de palavras como utilitarismo, que eu acho que não é bem utilitarismo, né? É ver o papel de cada organismo no sistema como um todo. Nós, seres humanos, também temos um papel, né, que infelizmente houve um descaminho nesse papel, mas as plantas em geral, no caso as frutas, elas têm estruturas que são feitas, né, ao longo da evolução, do processo evolutivo de milhões de anos, enfim, né, mutações de seleção natural, em que os animais foram se alimentando delas e isso foi beneficiando a sua dispersão, né? Com relação ao ser humano, o ser humano também, os povos originários tiveram um papel importantíssimo para muitas dessas frutas que a gente utiliza, inclusive, hoje, os maracujás, o abacaxi, enfim, os araçás, a pitanga, enfim. Que se espalharam pelo Brasil, e os povos indígenas, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, nós temos os chamados butiazais, né? Formações de butiá, que é uma palmeira que dá mais nos campos sulinos aqui. Algumas delas dão no Cerrado também, né? Mas elas são mais aqui dos campos sulinos. Os campos de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pega Uruguai, um pouco da Argentina também. E nós temos 7, 8 espécies de butiás, né? E esses butiazais formam como savanas, como assim uma vegetação de campo com palmeiras no meio e que foram grande parte semeadas por povos indígenas, né? Então, eu falei um pouco da questão da fauna, mas o ser humano também, ele faz parte do sistema e ele também foi, ao longo do tempo, selecionando, né, essas frutas. Você tem que ter um reconhecimento aos povos originários. E a questão da polinização também, eu diria o seguinte, em relação às árvores, né, que dessas frutíferas, dá para dizer que 60% delas são árvores, mas nem todas são árvores. Mas dentro das árvores, dá para dizer que 98% delas têm polinização por animais, né? Então, a polinização por animais, a dispersão por animais nas árvores, ela, aqui no sul, pelo menos, é entre 70% e 75% das árvores, das 500 espécies de árvores que temos no Rio Grande do Sul, aproximadamente, de 70% a 75% apresentam frutos com estrutura para dispersão por animais. Então, o vínculo estreito, a interdependência entre fauna e a vegetação e a flora é muito intensa. Agora a pergunta que não quer calar, né? Que o senhor conte para a gente um pouco dos exemplos, né? Dessas frutíferas, né? Autóctones, né? Que o senhor explicou para a gente, né? Uhum. E regionalmente, né? Onde é que elas se encontram? Até para a gente ter um pouco, né, dessa divisão espacial, né? Uhum. Bom, talvez se a gente fosse consultar a população, né? Dessas 213 que eu falei, se eu for consultar para as pessoas na rua, talvez elas vão se lembrar de 3, 4, não vão passar de meia dúzia, né? A maior parte das pessoas. Talvez a mais comum que o pessoal conhece é a pitangueira, né? Que dá pelo litoral do Brasil, em grande parte do Brasil, né? Os araçás também, né? Nós temos os maracujás, né? Os ananás, a bananinha do mato, que é uma plantinha que é um caraguatá, que dá um fruto, inclusive agora eu já estou um pouco rouco, aqui no inverno está começando, nós estamos no outono, o frio está chegando, então muitas pessoas têm problemas respiratórios, né? Então
vão atrás da bananinha do mato, que é uma fruta interessante e que se faz um chá com mel para então também temos uma série de aspectos assim relacionados à cultura popular, os butiás também, né? O pinhão, que não é bem uma fruta, mas é uma semente que também, em termos comerciais, ele talvez são milhares de toneladas bem comercializadas. A jabuticaba, ela tem, digamos assim, está dentro do ranking das frutas brasileiras mais comercializadas, né? Entre os maracujás, o jabuticabeira, as pessoas plantam e tal. Então, eu citei algumas aqui que, digamos, mais do ponto de vista do conhecimento popular. Mas, do ponto de vista econômico, comercial, nós temos plantas frutíferas que foram levadas daqui para outras partes do mundo, né? Uma delas é a chamada goiabeira serrana, ou feijoa, que ela foi levada para a Nova Zelândia, foi levada para os Estados Unidos, depois se espalhou no mundo, né? Principalmente na Europa, em países mais frios, porque é uma planta que é praticamente mais exclusiva aqui do sul do Brasil, Uruguai, Argentina, também chamada de feijoa ou pineapple guava, né? Goiaba abacaxi, vamos dizer assim, traduzindo. É uma planta muito interessante, é uma das mais comercializadas na Nova Zelândia, foi levada para a Colômbia, inclusive, e a Colômbia hoje é a maior produtora dessa fruta. Lá não tem nenhum pé nativo, mas eles exportam para o Brasil, né? É uma coisa semelhante àquilo que aconteceu com a seringueira, né? Que o Brasil levaram sementes, né? Houve a biopirataria para a Malásia, levaram sementes da seringueira lá para a Malásia se tornou o país maior produtor de seringa natural, a borracha natural, e o Brasil teve que importar borracha de um país que praticamente não tem essa planta. A mesma coisa da mandioca, pessoal. Sabe qual é a mandioca que é da América do Sul? E aqui, eu acho que na maior parte do Brasil, claro que não estamos falando uma coisa que não é fruta, mas também é algo semelhante que acontece. Na Nigéria é o país que mais se planta mandioca, foi levado para lá, para a África, né? Então, o araçá foi levado para a Austrália, né? A cereja do Rio Grande, o cherry of Rio Grande, foi levada para os Estados Unidos. Os butiás se plantam na Europa, porque é uma palmeira que resiste bem ao frio, e ela também é chamada de jelly palm, palmeira geleia. Então, também nos Estados Unidos, então tem vários países que adquiriram as nossas frutas, estão comercializando, e até uma coisa curiosa que aconteceu, tem depois uma imagem que vocês podem até passar, da chamada goiaba serrana, que eu falei aqui, que eu encontrei há uns 5, 6 anos numa grande rede de supermercados em Porto Alegre. Aí ela estava lá um dia por goiaba serrana R$ 49,90. Opa, tirei foto e tal. 2, 3 meses depois, mudaram o nome para goiaba colombiana, que foi um nome roubado, né? E o valor estava R$ 69,90. R$ 70 praticamente, uma fruta nativa nossa, que nós estamos importando de um país. Então, assim, é uma fruta super importante, ela tem um sabor, um aroma, né? E temos outras tantas plantas com aromas diferentes. Os ananás têm um aroma particular, eles têm um gosto mais pronunciado do que o abacaxi, né? Temos a uvaia, que ela é semelhante à cagaita lá do Cerrado, e que tem uma má fama, mas na realidade a fama da cagaita é que às vezes você pega o fruto no chão já fermentado, aí dá o revertério bem grande, né? Mas aqui nós temos, então, muitas frutas, que são negligenciadas por uma economia que ficou refém da soja, dos grãos, do eucalipto, né? Nós temos aqui no estado cerca de 27, 28 milhões de hectares no território como um todo, mas cerca de 6 milhões e meio de hectares é só soja. E nós não temos, sei lá, se tiver 100 hectares de plantio de pitanga, e a pitanga, aí vamos entrar numa outra situação, Suzana. As frutas nativas, elas têm são chamados alimentos funcionais, né?
tem antocianinas, tem vitaminas, antioxidantes. Então está se descobrindo, e aí quem vai para as academias, parte do brasileiro está buscando também a sua saúde, né? Então existe uma busca muito grande pelas frutas nativas, e as frutas em geral, não precisa ser só nativas, né? Para diversificar a nossa alimentação, como uma forma também de preparar o nosso organismo para as adversidades em relação a questões de saúde, ou ter mais saúde até, né? Que o nosso organismo tenha uma capacidade de resistência a tantas adversidades aí climáticas, vírus, etc. Né? O senhor está citando uma questão da segurança alimentar, que é importante, né? Que às vezes é deixada de lado, né? E, ao mesmo tempo, até um caminho, não sei se estou falando corretamente, mas da fitoterapia, né? Por meio, né, dessas, enfim, frutíferas, né? Com relação à parte cultural, que o senhor já até citou na sua fala, mas eu gostaria que o senhor pudesse citar mais alguns exemplos de algumas frutas que estão muito relacionadas aos povos tradicionais, né? Do Rio Grande do Sul. Bom, até muitas dessas plantas têm nomes em tupi-guarani, né? Pelo menos guabiju, que é uma fruta mais do Pampa, a guabiroba, né? Que é uma fruta que dá mais nas florestas aí, e ela é usada hoje até em molhos também. Aí tem todas as questões hoje que está se evoluindo para uma gastronomia que utiliza essas frutas também em molhos, junto com pimentas e outras coisas mais. Os butiás também estão sendo utilizados para até molhos com carne, né? Nós temos até no Uruguai, aqui saiu alguns anos atrás um livro de receitas feitas com frutas nativas, que praticamente são 80%, 90% são as mesmas frutas daqui do Rio Grande do Sul. Então, existe uma gastronomia crescente em relação a isso, né? Então, digamos assim, nós temos a necessidade de pesquisarmos mais isso, né? A gente gostaria que a Embrapa e as Ematers, né, as empresas de extensão rural, as universidades pesquisassem mais isso, né? Mas, infelizmente, a gente está refém de uma monocultura de pesquisas, as universidades, centros de pesquisa, infelizmente, estão reféns a um modelo, né, agregado a grandes corporações que financiam a mesmice, né? E eu diria, o Brasil é um país que 60% deles, pelo menos, do nosso território, é um território que favorece a existência de florestas ou vegetação onde tenha essas frutas, e a gente está derrubando grande parte disso para plantar grãos. Eu diria que o grão ele não é tudo na alimentação, ele é importante, mas nós temos que buscar, além das frutas, né, os tubérculos, as folhas, as hortaliças não convencionais e outras convencionais também, buscar a diversificação alimentar. Ela é fundamental para manter os ecossistemas mais resilientes a tudo que está acontecendo hoje, até mudanças climáticas e tal, né? E, ao mesmo tempo, também que os processos ecológicos eles continuem funcionando para manter o equilíbrio, porque se a gente fizer a monocultura, a gente vai ficar mais vulnerável às chamadas pragas, né? E até quando se planta uma coisa só, você tem um risco maior. Der uma seca em cima, aqui no Rio Grande do Sul, a soja, por exemplo, houve uma perda aí de 30%, 40% da soja. E não é a primeira vez, o ano passado foi a mesma coisa. São bilhões de reais de investimento, inclusive público, para plantar uma coisa que no final um terço daquilo ali vai se perder. Por que não fazer nas divisórias das propriedades grandes corredores com essas frutas? Com o araçá, com a goiaba serrana, com a pitangueira, guabiroba, o butiá, com a araucária, enfim. Nós temos, sim, uma forma de nos alimentarmos e termos maior renda. E aí eu vou dizer mais coisas também. Os subprodutos derivados, né? A gente falou aqui. Primeiro, in natura, é muito importante. A pitanga, o araçá. O araçá tem vitamina C 3, 4 vezes mais que a laranja, né? Tem provitamina A
Nós temos também aí os derivados, os licores feitos de uma série de frutas, sorvetes. No Cerrado já existem uma série de sorvetes bem interessantes para quem viaja pela região aí mais do Cerrado, centro do Brasil, né? O desenvolvimento dos sorvetes do Cerrado. Então, aí também tem uma autoestima que a gente tem que trabalhar também com as comunidades. Buscar que, até na questão turística, as pessoas que vêm de fora queiram saborear os produtos locais. E isso no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente está muito sequestrado pelas monoculturas aqui. É um estado que, infelizmente, eu não entendo o que acontece no estado do Rio Grande do Sul em relação... Aqui nós tivemos o Fórum Social Mundial, né? Foi onde nasceu o Fórum Social Mundial. Um outro mundo é possível, mas as coisas estão se tornando cada vez mais impossíveis aqui. É difícil, né? Os dilemas, né, dessa contemporaneidade, né, professor? E a gente está chegando nos momentos finais, e o senhor citou que novas espécies que ainda nem estavam, né, na última publicação. Conte para a gente quais são essas novas espécies. Então, tem uma bromélia, e a gente não imaginava que as bromélias, essas epífitas, pudessem ter frutas. Né? Tem uma delas, que é a Eichmea nudiflora, que dá um frutinho pequeno. Outro dia, é que muitas dessas frutas a gente experimenta também, né? Claro, com cuidado, sabendo das famílias que podem ser, que não tem risco maior de toxicidade, né? No caso bromélias, a gente tem os abacaxis, né? A bananinha do mato, enfim, tem uma série. Então, fui experimentar e, opa, que gostei. Aí fui atrás da bibliografia, realmente essa planta estava citada e a gente não tinha verificado, né? Temos até cactos epifíticos também, né, que dão frutos pequenos. Tem uma pitainha, uma pitaia, que a pitaia, não sei se vocês conhecem, aqui no Rio Grande do Sul está se plantando bastante, é um cactus que dá um fruto avermelhado, né? Nós temos uma pitainha epífita também, são coisas muito curiosas que nos chamam a atenção. E tem um araçá roxo, que a gente não tinha verificado a presença dele aqui no estado. Seria até uma ocorrência nova dessa planta, que foi encontrada aqui no litoral norte do estado. E tem uma planta maravilhosa também, que eu esqueci de citar, são tantas, né? Que é o cambucá. O cambucá é uma fruta grande, parece quase do tamanho de uma... que a gente, as tangerinas, né? As bergamotas, aqui no sul a gente chama de bergamota. Uma fruta como se fosse uma jabuticaba gigante amarela, que ela está mais grudada nos ramos, quase como a jabuticaba. É uma fruta maravilhosa, tem suculenta, tem muita polpa. Né? Eu fiz um suco há um ano atrás, peguei algumas no chão, inclusive. Maravilhosa essa planta. Né? Tem um potencial gigantesco, como outras tantas plantas que temos aqui. Então, às vezes, a gente vê... O que dá mais dor é, às vezes, você olhar para baixo de uma árvore, ou até às vezes agora que terminou a época do araçá e da goiaba, você vê no chão as frutas apodrecendo, né? Porque as pessoas não têm nem ideia, né, da importância da utilização delas. Então, acaba... Bom, claro, os passarinhos comem e tal, mas o ser humano ainda está muito afastado disso. Então, é muito importante esse programa que você está oferecendo aqui, para que a gente possa divulgar mais esse tema, porque ele é muito... Ele não... digamos assim, eu acho que nós vamos... A partir daí, eu acho que esse espaço vai crescer, né? A busca pelos alimentos funcionais, ele está aumentando no Brasil, e a gente espera que esse governo, inclusive, nos dê mais apoio do ponto de vista de pesquisa e ao mesmo tempo, com a sociobiodiversidade, as comunidades também têm um apoio para poder propagar e fazer os seus produtos, subprodutos, derivados disso, que isso também gera renda, né, e qualidade de vida para todos. Bom, professor, gratidão e um bom trabalho. Obrigada. Obrigado, então. Até a próxima, fico à disposição.